Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui para continuar nossa análise agora. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar, né, para não virar bagunça. Eu anotei algumas coisas de informação sobre ela, eu vou estar lendo, e isso só vai depois, né, se confirmar aí com o vídeo, a gente vai estar acompanhando com esse vídeo. Conforme ela for falando, na verdade, ela não, né? Porque ela vai ser entrevistada mais no final, mas conforme for vindo o vídeo e vierem as informações, eu vou parando e fazendo as minhas observações, análise, ok? De tudo que o senhor me falar aqui, né, diante do que eu já venho estudando sobre o caso dela, e aí, essa parte, essa primeira parte, só eu vou estar aqui falando e analisando. Peço para que o microfone fechado, que vocês deixem fechado o microfone, né? Se possível, também a câmera, para não ficar distração, tá? Só nessa parte por causa dessa análise. Depois, se vocês queiram falar, tiver algo que vocês queiram compartilhar, que vocês tenham observado, daí vocês anotem quem ainda não teve oportunidade de falar e quiser, né? Vai depender do tempo também, tá, gente? Que eu tenho compromisso, eu vou poder estar aqui até às 16 horas. Depois eu vou ter que sair, depois tem estudo bíblico. Daí a gente volta às 19 horas de novo, tá? Hoje é intensivão comigo. Comigo e com Deus, porque depois vem a palavra. Tem sido bênção, viu, gente? Venham participar. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse vídeo. Antes de colocar esse vídeo, eu tenho um outro vídeo que eu quero compartilhar. Falar nisso, peraí, deixa eu ver qual que é o vídeo que eu quero por antes. Ele é bem curtinho, esse primeiro vídeo, é só os primeiros minutos, que ela fala algumas coisas que eu achei interessante. E vejam bem, essa análise a gente vai entender muita coisa, mais no profundo. Quando você olha para uma pessoa assim como essa jovem, né? Olha lá, ela é loirinha, assim como eu, né? Tem uma boca, um nariz, dois olhos, sobrancelhas, cílios, nariz, né? Orelha, queixo, pescoço. Como você pode olhar para ela, olhar para mim, olhar para ela e para mais uma pessoa que não seja uma pessoa, né, com o mal que existe dentro dela e você saber assim? Porque vocês sabem que o engano, ele é muito parecido com a verdade, né? Senão não enganaria ninguém. Então, essa jovem é mais uma dessas que vive no reino das trevas, que foi abrindo portas para o inimigo entrar. Ela mexe com feitiçaria, bruxaria, essas coisas daí, que ela mesma vai expor, mas veja que é muito sutil, porque ela vai falar da voz. A voz, ela escreveu um livro sobre a voz. Só que ela deixa entender que é Deus. Ela sabe muito bem que são demônios essas vozes ali. Ela sabe disso. Só que ela deixa as pessoas, ela falou, ai, e no Brasil as pessoas choravam, se ajoelhavam diante de mim, pensavam que eu era Jesus. Ai, gente, por favor, choravam. E eu tive que falar para elas, não, eu não sou Jesus. Não, eu sou o demônio. Ela só não falou o resto, né? Sou Jesus, não, eu sou o próprio filho de Satanás, né? Agindo aqui para enganar vocês. E olha, que é incrível como que eles imitam, né, a gente, o que é bom. Por exemplo, gente, ela foi ganhando as pessoas, vocês vão entender, porque é uma... Eu peguei um vídeo que foi o que eu vi que tem mais informações no sentido geral, porque tem muitos vídeos de outros profissionais falando, esse aqui é mais um programa feito como um documentário mesmo, e no finalzinho tem a entrevista dela, né? E ali é surreal as coisas que ela fala, e eu vou analisar aqui junto com vocês. Mas, assim, muita coisa que ela fala ali é muito parecido com pessoas que são pessoas boas, que fazem, que são pessoas de Deus, né? Mas a intenção no coração é o que diferencia. Até anotei aqui um título de um vídeo que eu quero gravar em breve. Quem é um narcisista? Aí põe dois rapazes, um desse lado, um desse lado. Como é que você vai saber, identificando, vendo, só de ver uma foto? Você precisa conviver um pouco mais com essa pessoa, você precisa ter discernimento de espírito, porque o que está no oculto, só Deus pode nos revelar. Tem pessoas que têm visão aberta, que Deus dá esse dom. Então, com o discernimento de espírito, que também é um dom de Deus, você consegue identificar de verdade quem age ali naquele corpo, né? Se vem de Deus ou se vem das trevas de Satanás.
Então, esse videozinho é de 1 minuto e 13 segundos, é rapidinho, e ela vai... São frases, coisas que ela fala. Veja bem, é a pessoa que faz um trabalho até parecido com o meu, entre aspas, no sentido de ela começou assim, tá? Depois ela já foi evoluindo para o tráfico humano. Mas olha, ela escreveu livro, eu também escrevi. Quantas de nós já não escreveram, pastora Ana Teresa? Né? Tem tantas pessoas que são de Deus que vão escrever livro, e as que também seguem a Satanás também escrevem livros. Só que uns já falam logo das coisas que seguem. Outros fingem que é de Deus, só que não é. E por isso é tão importante a gente curar as feridas emocionais. Vocês vão entender e ver como que ela entrou na mente de muitas jovens, como ela se comportou, e depois, no final, a falta de responsabilidade do que ela fez com a intenção de fazer. Então, ela não se responsabiliza por isso. A culpa é do outro, vocês acreditaram. E é aquela coisa do inimigo que ele traz a tentação e cai quem quer. Mas não é bem assim, é que nem o maníaco do parque, né? Ele falava assim, eu ficava no metrô, eu via aquelas jovens que andavam assim, meio encurvadinha, que eu já sentia. Eles leem você, é um raio-x. Ah, essa daí, ela tem baixa autoestima. Essa aí eu vou conseguir pegar fácil. Sem ter o conhecimento, a revelação de Deus, o que ela fazia? O que ele fazia, né? Os demônios ali através dele. Ai, olha, você é muito bonita. Nossa, eu sou fotógrafa e a gente está precisando, eu trabalho em uma agência de modelo. Gente, quem é... A maioria das jovens um dia tiveram um sonho de ser modelo. Eu fui uma delas, fiz até curso. Então, assim, inclusive aconteceu comigo de um homem no shopping me pegar e falar desse jeitinho. E ainda bem que não era o maníaco do parque, né? E foi ali no shopping só, mas ele tentou me prejudicar. E a sorte que Deus é tão maravilhoso, né? Sorte não, é o nosso Deus que cuida de nós, que a minha amiga que estava comigo nesse dia, a mãe dela é uma psicopata, ela já foi assassinada, inclusive não está mais aqui entre nós, mas ela era juíza não, é advogada criminal, ela se envolvia com os bandidos, imagina, a filha dela estava comigo, quando ele começou a ligar na minha casa, que eu dei telefone, eu dei endereço, gente, eu era dessas, minha mãe, Cristiane, como é que tu me dá tua vida para um homem que tu nunca viu na tua vida? Eu acreditei que ele era mesmo da agência, e a sorte, né, que não é sorte, é o nosso Deus que cuida. Ela contou para a mãe dela, sei lá o que ela falou para esse homem, gente, eu sei que ela, psicopata, ligou para o outro que era sei lá o quê, e intimidou, deve ter ameaçado ele de morte, sendo juíza não, advogada criminal, lidando com bandido, nunca mais esse homem ligou, nunca mais eu vi esse homem, porque ele me perseguia na rua, gente, era um velho esquisito, coisa das trevas. E como que eu posso explicar isso? Porque eu nunca tinha visto ele antes, mas ele quis me usar para dizer que eu desfilaria de lingerie, eu era menor de idade, e ele rasurou, estava claro que ele mudou lá, só que ele começou a ameaçar, ligar na minha mãe, porque ele queria que eu pagasse, queria dinheiro, né? E aí ela foi, intimidou, o cara sumiu, nunca mais ele me perseguiu para honra e glória do Senhor. Você vê, Deus usa até os psicopatas para ajudar a gente, quando ele quer, ele usa quem ele quer. Tudo é dele, é ele que manda, né? Enfim, ela foi assassinada, né? Porque se meteu com alguém pior que ela e o cara, né, foi lá e sanguíneo, colérico, sei lá o que que era, e ele matou ela e o marido dela saiu até na televisão. Mas olha, no caso aqui, né, voltando a essa jovem, ela fala de um jeito como se, meu, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Você que acreditou. Caiu porque não tem conhecimento, né? Mas ela fez intencionalmente. E é isso que Deus olha. E nessa história, né, que eu estava falando desse rapaz, voltando ao maníaco do parque, o que ele dizia? Convencia, aquela jovem acreditava. Gente, fotos, eu quero você modelo. Confiou, acreditou, porque ela não tinha revelação, ela não sabia que no mundo jaz o maligno, né? Que aquele homem estava enganando ela, fingindo. E aí o que acontece? No momento que eles entravam para a mata, ele falava, sua burra, por que acreditou num homem que você nunca viu na sua vida? Agora vai morrer. Quer dizer, em momento algum ele falou, eu estou errado, isso que eu estou fazendo não é certo, eu não tenho direito, eu não posso tirar a vida de alguém. A burra foi ela, de acreditar num estranho, mas ela não tinha conhecimento, ela não tinha como saber que ele era das trevas, ela nem sabia sobre isso ainda. Como um dia nós também não sabíamos, mas o nosso Deus veio e nos revelou. Infelizmente, muitas dessas mulheres já não estão mais entre nós, né? E ele fez, né? O Satanás lá usou do jeito que ele também permitiu.
Mas, assim, existe essa influência maligna e eu vejo que a grande maioria dos narcisistas vão para esse lado oculto, sabe? De mexer com coisas do ocultismo, porque eles não têm temor a Deus e eles estão em busca de poder, de controle, de dinheiro, de fama. Mas é muito parecido com que nós, que somos de Deus, em algumas coisas, sim, porque eles vão imitar, eles vão tentar parecer o mais possível puro e verdadeiro. E essa jovem é esse caso. Então, vamos assistir esse primeiro videozinho de início, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, e aí a gente vai entrar na análise do vídeo, onde eu vou estar trazendo comentários durante esse vídeo. Porque isso vai dar chance, possibilidades do seu cérebro acreditar que existe sim coisa diferente daquilo que você está acostumado. Muita gente está sofrendo de falta de amor próprio, muita gente não está conseguindo chegar no sucesso que quer porque acha que se ama, mas no fundo, não está se amando como deveria. A diferença entre ser e dizer que é, ok? A diferença entre ter a atitude de fazer o bem e apenas dizer que faz. Na rede social você não ganha dinheiro? Não faço publicidade. Só tem seguidor e não ganha dinheiro? Não. As pessoas que são egoístas e egocêntricas, elas têm, apesar de ter um ego desse tamanhão, ele é transparente aos olhos delas, elas não conseguem ver. De agora em diante eu posso até fazer, mas que todo mundo saiba que todo dinheiro que cai na minha mão é pra ajudar, sempre. A semana passada, deu um problema no e-mail, das consultas hackearam o e-mail, apagaram todos os e-mails. By all means, I'm the queen of the universe. I'm Madalena, Martha Mary, Sunny, he. Protect your son. As pessoas não estão acreditando no que eu tô falando e estão achando que é brincadeira. A situação é séria. Eu me acho acima de todas as pessoas. Espero que ela esteja vivendo o inferno que ela merece. Eu vou dizer pra vocês, eu não queria ser ninguém no meu caminho a hora que eu fico nervosa. Veja bem, eu não queria ser ninguém no meu caminho na hora que eu fico nervosa. E lá no finalzinho dessa entrevista, né, na cadeia, porque ela já estava presa, uma das moças que estava junto com ele falou umas verdades, e ela provavelmente viu quem ela é e confrontou ali. E no final ela ameaça essa moça. E ele pergunta, isso é uma ameaça? E aí ela responde, vocês vão ver. E é exatamente assim, gente. Então, olha só, falas motivacionais, lute por seus sonhos, né? Gente, eles sabem da verdade, está na palavra. Ela fala de Deus, como se fosse a voz fosse de Deus. Ela deixa no ar para cada um. Para quem é de Deus, ela fala que é Deus. Para quem é das trevas, ela fala que sei lá o quê. Enfim, ela vai se adaptando ao camaleão para ela conseguir o que ela quer. E o que ela queria? Tirar dinheiro das pessoas, ficar milionária, enganar, usurpar. Depois, no final, já foi tráfico humano, fazer as meninas se prostituírem, e ela entrava na mente delas. Ao mesmo tempo que ela convencia elas a fazer o que ela queria, ela também intimidava, punha medos. E isso fazia com que essas mulheres ficassem presas ali. Mulheres, eu digo, jovens, vocês vão ver, muitas delas vão mostrar o rosto ali da entrevista. Então, o que ela usou? Ela usou da aparência. Quem já teve amiga narcisista, as que eu tive, era bem assim. Ai, parece uma vida perfeita, só mostra viagens maravilhosas, na piscina com um drink, né? Aquela coisa que não existe sofrimento naquela vida, que, né? Então, com palavras te dão dicas, gente, dicas que, olha, eu ficava, gente, eu admirava as amigas que eu tive, a maioria eu admirava porque elas pareciam pessoas equilibradas emocionalmente, pessoas evoluídas, iluminadas, só que não era nada disso, não era nada disso, era o inimigo formando o personagem que sabia que era o que eu admirava, né? Então, assim, sucesso, né? Olha, a minha vida é próspera, então eu sou uma pessoa que faço a coisa certa. E você vê, admira aquela pessoa, então agora você quer isso também para você. O inimigo entra nisso, gente. E é o que ela usava. Ela usava disso para cativar essas pessoas para ela conseguir tirar o que ela queria. Eu tive uma amiga que não foi amizade, ela prestou um serviço para mim, até gravei uns reels falando sobre essa pessoa, né? E eu lembro que ela falava assim para mim, quando eu já sabia do transtorno, eu não sabia ainda dela, porque Deus revelou de uma, eu falava daquela para essa, depois Deus mostrou que essa também era, então essa era uma beleza. Enquanto ela não me mostrou, eu falei sobre isso com ela, ela falou, Cris, é assim, enquanto elas só gostam de você enquanto você tá abaixo delas, quando você tá melhor, aí
Aí ela já não vai mais gostar de você, você vai virar inimiga. Então a mente deles é dessa forma. E eu fico pensando comigo, gente, eu não consigo nem entender como assim melhor. O que é ser melhor que o outro? Porque para Deus não tem isso. Todos somos amados, somos perfeitos para o Senhor, né? E somos iguais perante Deus. Ele dá dons para cada um de nós e somos unidade no corpo de Cristo. Então não existe competição, quem é melhor, quem é pior. Cada um tem seu dom, cada um tem algo que brilha, que vem de Deus, que é único. Então, na mente deles, não, tudo é uma competição, é comparação, quem é o melhor, né? E ela falava isso, porque na verdade é assim que acontece. E ela falava sobre eles como se ela não fosse um deles. Incrível, né? Mas vamos lá, agora eu vou pôr o outro vídeo para vocês verem, né, direitinho. Eu peço que deixem as câmeras fechadas, se vocês puderem agora, porque a gente vai concentrar no que vai ser falado para não distrair aqui, ok? Vamos lá, vou pôr o vídeo. Obrigada. O outro vídeo que eu já tinha colocado, esse aqui ele é mais longo. E conforme vocês vão estar assistindo, eu vou dando umas paradas aqui, vou parando e analisando com vocês. Mas eu anotei algumas coisas aqui, antes de começar, né, a análise desse caso. A Cat Torres, ela tem hoje, eu creio que são 32 anos, eu já vou confirmar. O nome dela é Catúcia Torres Soares. E ela nasceu dia 24 de outubro, em Belém. Foi condenada a 8 anos por tráfico humano e escravidão. Teve um vídeo de um canal chamado A Coach, que ele fez uma entrevista com ela, mas não foi assim como nesse vídeo aqui. Aqui você vê ela mesmo falando, né? Foi por carta. E é interessante também, porque ali ela fala que ela é bruxa, sim, ela assume que ela é, e ela acha lindo. E interessante como o inimigo pega essas pessoas, né? Cheias de amargura, parece que ela foi abusada na infância. Ela conta a história dela, que ela veio da favela, né? Da comunidade. E ali ela passou muitas dificuldades. Então, assim, tudo ali que ela fala, nesse documentário, depois também ela falando, e a história de vida dela mostra que o inimigo, ela não é coitada não, tá? Porque ela sabe. E olha o destino dela hoje é na cadeia. Fora o que ela também já passou antes. Mas, assim, a distância de Deus, né? E acreditar que o poder, que eu vou ser famosa, sucesso, o inimigo ele oferece isso. Lembra lá na tentação, no deserto, que ele falou, se prostrares diante de mim, para Jesus, eu te darei tudo aqui, ó. E ele falou, sai daqui, deu ordem para que fosse embora e repreendeu em nome de Jesus. E assim é, né, com a gente. A tentação vai vir através dessas pessoas que são usadas por Satanás, para que a gente caia, né, em pecado, porque aí ele consegue brincar com a nossa vida. E essa jovem, infelizmente, se corrompeu, né, e se permitiu ser um instrumento de Satanás e feriu muita gente, causou muito trauma em muitas vidas, mas caiu para ela também, né, caiu o chão, a casa desmoronou e hoje ela está presa. Voltando aqui, eu vejo ela como uma psicopata, né? Embora ela não seja uma serial killer, mas ela tem comportamento, sim, de uma psicopata, uma maldade consciente e mexendo com o ocultismo. É muito forte, né? Tudo que a gente vai ouvir aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte onde eu anotei algumas coisas extras em relação à idade dela e tudo mais. Eu não sei se estou com ele aqui. Eu acho que ela tem 32 anos. Por aí. A gente vai descobrir porque eles vão falar aqui. Eu anotei algumas coisas sobre outro caso também daquela outra que envenenou as pessoas, né? Ana Paula, o nome dela. Surreal também, gente. Depois eu vou fazer a análise dessa moça. Eu anotei tudo aqui. Pronto, vamos continuar aqui. Depois, qualquer coisa, se eu achar o restante, eu trago para vocês. São muitas informações e esse vídeo vai dizer bastante sobre isso. Vamos lá. Ah, ela era linda. Parecia uma boneca da Barbie, sabe? Era engraçada,
gentil. Já morou na Europa, já viajou o mundo, foi top model. Nossa, olha onde ela chegou, sabe? Eu acho que se ela conseguiu, eu também posso. A ascensão de Cat Torres parecia ser mais uma história de superação. Da infância pobre à carreira de modelo internacional e influencer, ela encantou muitas mulheres. Teve uma infância difícil, cresceu muito pobre, então eu comecei a ver conexões com ela. Ela dizia que já tinha superado vários relacionamentos abusivos e era justamente isso que eu estava buscando. She knew a lot of very wealthy and powerful men from all walks of life, finance, government. She knew everybody. Mas por trás dos posts impecáveis no Instagram e da promessa de amor, dinheiro e autoestima com que você sempre sonhou, uma realidade sombria se escondia. She was so blissful, she was so sweet, and then she turned into an absolute narcissistic monster. Ela pegou essas meninas e convenceu elas a fazer o que ela queria, como num culto. Eu tava numa cidade estranha, num hotel estranho, transando com um estranho por dinheiro. Como eu vim parar aqui? Eu acho que eu fui uma das primeiras vítimas de tráfico humano da Cat. Eu tenho certeza que eu estava vendo condições análogas à escravidão. Misticismo, exploração sexual e mulheres desaparecidas. Depois, uma busca desesperada de famílias e do FBI. Uma equipe da BBC Brasil e da BBCI Investigations viajou a diferentes cidades dos Estados Unidos e do Brasil para retraçar os passos de Cat e ouvir várias pessoas que a conheceram. She was by definition a master manipulator. You guys are going to have a really difficult time telling the story because it's not a simple story. As pessoas falam, ela é muito perigosa. Cuidado com ela, porque ela pode mudar o que as pessoas pensam. E você acha que você pode mudar a mente das pessoas? Não sei. Mas se eu tenho esse poder, eu acho um grande talento. Veja aí que belezinha, ela não sabe, né? Ela não sabe. Ah, um grande talento, ela entrar na mente das pessoas, isso é demônio, gente. Outro dia eu vi um vídeo de uma ex-bruxa que ela fala, eles têm esse poder, eles conseguem fazer isso. Por isso que é tão importante a gente buscar a Deus e renovar nossa mente, né? Nas coisas do Senhor. Porque aí ele não tem como entrar lá e manipular você a fazer nada, mas existe. Teve uma senhora também, num outro vídeo que eu trouxe para vocês há pouco tempo, até coloquei no canal, que ela achou que ia ajudar essa moça, que ela viu que não era uma pessoa de Deus, né? E essa mulher entrou ali na mente dela e ela ficou meio zonza, e depois ela nem lembrava direito o que tinha acontecido. Eu já passei por algo parecido nesse sentido de opressão, e eu sei de quem veio. Então, o inimigo, ele tem poder, né? Ele é um anjo, mas hoje é um anjo caído, mas ele tem poder. Ele só não tem mais luz, né? Que ele tinha antes, quando era Lúcifer. Hoje é Satanás, né? E para ele já acabou. Então, a única coisa que ele pode fazer para tentar entristecer o coração de Deus é manipular as pessoas, entrar na mente delas para destruí-las, porque a própria pessoa depois faz o serviço por ele. Então, olha só, linda, engraçada, sempre viajando, era top model. Então, assim, muitas jovens, assim como eu um dia, sonhava, né, com isso. Essas são as coisas que o mundo oferece. Todos nós estamos sujeitos a um momento na vida, né, de admirar essas coisas, e conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai se aproximando de Deus, a gente começa a ver o que realmente importa, o que realmente é eterno, o que realmente tem valor e o que realmente a gente deve buscar, né, para nossas vidas. E muitas vezes é errando que a gente aprende, mas o que importa é que nós podemos nos arrepender, né, e pedir perdão ao Senhor, perdoar também, e aí Ele tem misericórdia e Ele apaga todo esse passado, e aí somos instrumentos do Senhor. Então, vejam aí alguns detalhes importantes, e veja a aparência dela, né, hoje ela na cadeia, já não é mais aquela linda top model, os frutos que ela está colhendo de tudo aquilo que ela plantou, porque uma hora a colheita chega, né, gente? Continuando aqui.
Ela fala que ela tinha uns 12 anos quando ela começou a trabalhar de modelo. Ela adorava usar batom vermelho. As pessoas sempre diziam que ela era bonita, que ela devia ser modelo. Catiúcia Torres cresceu numa favela em Belém do Pará. Então chamaram ela para ser modelo e as coisas na família dela ficaram bem difíceis. O problema do pai dela com álcool piorou e ela decidiu ser modelo para não precisar mais morar com os pais. Ela também passou a competir em concursos de Miss. Miss Caieiras. Cati Torres, 1,73 m, 88 centímetros de quadril e 86 de busto. Acho que quando ela tinha uns 18 anos, uma agência ofereceu dela ir para a Europa e ela aceitou. Hi, my name is Kat Torres. I'm a model and I'm an actress. I'm working in Milan now. I'm Brazilian. And what can I say about me is I'm a very good mood person. So I'm always smiling and I think life is beautiful and we should smile all the time. Ela trabalhava para várias empresas como modelo de lingerie. Ela foi para a Coreia do Sul fazer foto, foi para Colômbia e sempre era de lingerie, ou com roupas de praia. Conforme a carreira de modelo de Cati decolava, ela começou a ter acesso ao mundo das celebridades e logo chamou a atenção da mídia. A imprensa brasileira dizia que ela era a nova loira do DiCaprio. Isso é fofoca. Você não posso nem falar sobre isso, gente. Não, mas tem até fotos, não tem fotos? Tem foto, Tem fotos mas... suas com o Leonardo DiCaprio. O que é? Amigos? A gente era amigo, isso. Cati, fala a verdade. Mas não era nem assim amigo íntimo, é que a gente ficou na mesma casa. A história dela com Leonardo DiCaprio não prejudicou ela em nada. Acho que inclusive ajudou a fazer o nome dela com a mídia brasileira. E se ela fosse esperta, ela podia ter tirado vantagem disso. Mas ela acabou mudando para os Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos que Cati começou a ter sucesso nas redes sociais. E foi no Instagram que ela conseguiu monetizar sua marca pessoal, transformando seguidoras em clientes. Eu tô aqui no meu banheiro pra contar pra vocês como é a minha rotina de pele, que muita gente tá perguntando, tem pessoas que todos os dias eles perguntam lá, já tem anos, eu nunca falei sobre isso no Instagram com vocês. Eu encontrei a Cat em dezembro de 2019, quando uma amiga me mostrou o Instagram dela. Ela postava frases motivacionais e dava conselhos, e ela sempre tinha fotos muito bonitas. As casas, os hotéis, as viagens que ela postava, os lugares na cidade. Ela tinha uma vida luxuosa. Eu achei, a primeira impressão era uma menina muito bonita, e a imagem dela era uma imagem que transmitia muita paz e tranquilidade, assim. Olá! Cati aproveitou a visibilidade que tinha no Instagram para lançar um livro motivacional sobre sua vida. Né, que não é um livro qualquer, se chama A Voz, né? E ele é um livro que foi dado nos Estados Unidos como paranormal. Eu descobri pelo livro que ela veio, a gente nasceu na mesma cidade, já viajou o mundo, foi top model. Se ela conseguiu, eu também posso. Histórias de superação, crescimento espiritual, felicidade. I was behind the scenes for sure, helping her to produce these things. My name is Colborne Bell. I'm an entrepreneur and the ex-husband of Kat Torres. Ok, antes de entrar nessa parte, agora vai ser entrevistado o ex-marido dela, né? Muito interessante. O que ele vai falar também. Durou ali pouco tempo. E ela fala, né, em outras entrevistas, em outros vídeos que eu vi, ela cresceu, né, numa favela, o pai violento e alcoólatra. Com 5 aninhos, ela ficava sozinha em casa, passava fome às vezes. E aí tiveram muitas mudanças de cidade. O pai não parava em emprego nenhum. E aí eles mesmos, os pais, disseram que ela era muito bonita, que daria certo ela ser modelo. Então eles viram ela como um meio de ganhar dinheiro. E aí ela foi com essa carreira de modelo. Ela mudou
quando tinha 18 anos, foi para a Europa, depois ela veio aqui para os Estados Unidos. E em 2012 ela voltou para o Brasil, ela foi concorrer a esse concurso de Miss, né? E sempre com fotos e trabalhando como modelo de lingerie, biquíni. Na terceira fase desse concurso, ela desistiu de ser Miss. Né? Em 2013, apareceu essa notícia de um possível namoro com o Leonardo DiCaprio, tudo planejado por ela, tá, gente? Ela ficou numa casa junto com ele ali, não tem amizade, não tem nada. Ela tirou essas 2 fotos ali, ela mesma ligou para falar sobre isso, dando a entender que ela era namorada, estava tendo um relacionamento com ele, mas não teve, ele nem deve saber, lembrar dela, da existência dela. E ela dá a entender, depois ela até fala, que ele até tentou, mas ela que não, ela não quis. Ela não quis, que sentiu que tinha algo pesado ali nele, ela que não quis ficar com o Leonardo DiCaprio, mas ele tentou, ele quis ela, entendeu? Ela que não quis. Ok. Pronto. Eu creio que é isso. Agora a gente vai continuar ouvindo o que ele vai falar e percebam, gente, olha, ela começou nas redes sociais, postando fotos, e as pessoas começam a admirar. Eu lembro que eu tive uma amiga que era assim, ela tinha se divorciado, e aí ela ficava contando para as amigas, na época, incluindo eu, né, que, agora ela conheceu um rapaz, nossa, ele era tão romântico com ela, ele fazia carinho, ela sentia aquelas butterfly, aquela borboleta na barriga. E imagina, o inimigo, ele faz isso, gente. Aí você tá num casamento, num relacionamento, e existe a rotina, existem as dificuldades da vida. E uma dessas amigas em comum, que eu conheci também, ela era casada, e ela começou a trair o marido dela. Porque provavelmente ela estava em busca desse butterfly, dessa borboleta na barriga que ela não sentia já mais há muito tempo. E ela entrou em pecado. E o pior de tudo é que quando essa narcisista que fez todo o servicinho e a outra caiu, ela me falou, não achei legal ela ter feito isso com o marido dela, ainda dando lição de moral, parecendo que ela não tinha gostado mesmo, já sabendo que foi através dela, né, dos demônios que habitam nela. Lógico, gente, a gente não pode pôr total responsabilidade nos narcisistas, porque eles vão até onde a gente permite, mas sim, existe a influência no convívio com pessoas. Nós acabamos nos tornando parecidos, de certa forma, com as pessoas com quem a gente mais convive. E sem ter a consciência do mal que existe, da intenção maligna por trás disso, a carne muitas vezes é fraca, sim, sem você ter ali Deus na sua vida firme e forte e seguindo os princípios dele, renunciando o que não é dele, sem nem saber direito o que é o que não é, e num momento de vulnerabilidade, ele entra. E foi assim que que eu convivi, uma das experiências que eu tive, acabou acontecendo. Infelizmente, essa moça começou a trair o marido dela, e aí é só abrir buraco para entrar, só maldição na vida dela. E o que resta é a pessoa se arrepender, e sair de lá. Para nós sempre tem esse caminho, basta a gente se permitir que Deus cuida. Continuando, agora vamos ouvir o ex-marido dela. Oi, gente, tudo bem? Namastê. I worked with her to build out her coaching practice. It was during our time together that she first began her coaching sessions. Então, levanta daí, levanta dessa cama. A sua vida e o seu sucesso estão aí esperando por você. Os seus sonhos estão logo ali, depois da esquina. Faz parte do nosso qualquer situação. Her goal was helping people really achieve and manifest their dreams for themselves. I am 100% who I am today because of Kat. She effectively, made me a man. She made me much more powerful, much stronger, much more determined. Really understanding what this world is and the sacrifices one needs to make to be successful. Em 2017, influenciadores de autocuidado e bem-estar estavam em alta. Qualquer um podia se apresentar como especialista, mesmo sem qualificação. Com mais de 700 milhões de usuários, o Instagram proporcionou a Kat um público cativo de mulheres jovens em busca de conselhos e mentoria.
No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu uso desde que eu sou quase criancinha, na verdade, desde os meus 15 anos. O site de Kátia oferecia uma assinatura paga com conselhos sobre relacionamentos, negócios e espiritualidade. Senti-me profundamente compreendida, como nunca antes. A partir dos vídeos dela, eu pude ver uma melhora nos problemas que eu vim enfrentando há anos. Ela falava que ela lia a mente, lia a energia, ela escutava a voz, e por causa dessa voz ela conseguia te olhar e te guiar onde você queria chegar. Você é capaz de perdoar a si mesmo? Lembre-se disso. Lembre-se não só de dizer que se ama, mas de realmente mostrar com atos. Consultas online a partir de $150 garantiam encontros individuais com Kátia. E havia produtos à venda. Muitos produtos. Eu vim aqui falar que a minha loja tá com 70% de desconto! Uma das peças de roupas que eu comprei da Kátia Torres foi esse body. Eu compraria tudo que a Kátia fizesse. Tudo que ela fez, eu comprei. Eu olhar para aquilo e falar, meu Deus, tudo que essa mulher fizer, eu vou comprar. Ela dizia que já tinha superado vários relacionamentos abusivos e era justamente isso que eu estava buscando. E acho que agora estão vendo a profundidade disso, o quanto ela danificou as pessoas. Kátia buscou inspiração em líderes espirituais e gurus de diferentes países. We spent time in Brazil going to different churches and looking at different religious practices. Kátia admirava o médium brasileiro João de Deus, recentemente condenado a quase 500 anos de prisão por uma série de estupros. Isso é Deus de idade 8 anos, que Deus me transmitiu essa energia. Outra referência de Kátia era o coach americano Tony Robbins. Who here can remember a time when you had a lot of pain? How many can relate to this? We went to the Tony Robbins conference. She loved Tony Robbins, almost idolized him. She wanted to be a coach. Absorvendo o que ela admirava em outros gurus, Kátia mudou sua marca pessoal. Ela compartilhava muitos textos sobre espiritualidade, reflexões, né, sobre a vida, sobre misticismo. A Kátia fez eu me sentir especial. Eu sentia muito que a gente tinha uma conexão única, assim, só eu e ela. Todas as minhas dúvidas, todas as minhas inseguranças, os meus questionamentos, as minhas decisões, eu sempre levava para ela primeiro, né, pra gente tomar decisões juntas. Para mim, ela pareceu uma pessoa de confiança, que entendia a minha dor, entendia o que eu estava passando. Quando eu cheguei na Kátia, eu já tinha tentado várias coisas. Eu já tinha procurado médicos especialistas, eu estava com muitos problemas de saúde. Eu já tinha feito terapia por mais ou menos uns 7 meses e eu não sentia melhora nenhuma na minha vida. Então, eu cheguei num ponto assim que eu fui do fundo do poço. Eu pensei assim, bom, se eu for tentar alguma coisa, eu vou tentar buscar o ramo espiritual. E aí o que me chamou a atenção na Kátia foi porque ela se dizia uma pessoa espiritualizada, sem vínculo com nenhuma religião. Atraídas pela faceta espiritual de Kátia, muitas mulheres lhe revelavam seus segredos mais íntimos. O que elas não sabiam é que, por trás daqueles serviços, havia muitas mentiras e meias-verdades, além de uma obsessão por dinheiro. Ok, mais uma coisa importante, algumas coisas, né? Olha ali, ela tentando crescer, né? Ganhando em cima de ser coach, dando atendimentos. Vocês vão entender o que ela fazia nesses atendimentos, tá? A tal voz. E esse marido dela, esse ex-marido dela, não é tudo isso assim. Você viu como ele falou sobre ela? Ai, que ela que me ajudou e tal, não sei o que. Gente, essas pessoas te dão dicas, e eles sabem o que é o certo, eles só não vivem o que é o certo. Sabe aquele ditado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Eu já ouvi isso de narcisistas, porque é exatamente assim. Eles sabem o que é certo, mas eles só não vivem aquilo. São os hipócritas, né, que está na Bíblia.
Então, ela começou assim, eu vou ser coach e eu vou conseguir tirar dinheiro do povo, com a intenção, ele diz, né, que é ajudar as pessoas. Não, a intenção no coração dela não era ajudar as pessoas, era tirar dinheiro das pessoas, manipular e traficar. Depois, por final, foi crescendo, né? A mente satânica, demoníaca, ela não para. E ela não tinha uma fé. Ela ia buscando, 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 né? E falava coisas. Gente, eu conheci já, gente, pastoras dentro da igreja que você olha e você fala assim, não é possível, isso aqui é acima de qualquer suspeita. Porque copia tão bem as pessoas que realmente são de Deus, que se não é Deus, o próprio Deus para nos mostrar, e você precisa conviver um pouco mais de perto, gente. Só de você ver aqui na internet, você não tem como saber. Tem que ter um convívio mais próximo, porque eles fingem, eles copiam. É muito parecido, entre aspas, porque ao mesmo tempo, quando Deus revela, você vê que tem nada de parecido, é um plano astuto do inimigo. Falas lindas, usam a Bíblia para falar. Essa que eu tô falando para vocês, gente, surreal, acima de qualquer suspeita. Eu até falei para o Senhor, Deus, essa daqui eu nunca imaginei mesmo, viu? Se não fosse o Senhor, e se eu falar para alguém, é capaz a pessoa achar que eu que sou doida, e não a pessoa que é ruim. E desse jeitinho, gente, parece algo de Deus, mas parece mesmo. E, gente, o inimigo, ele tem poder para fazer coisa, ele profetiza. Ele sabe de muita coisa. Ele analisa a nossa vida, ele sabe, muitas vezes só do nosso comportamento, daquilo que nós falamos, ele já consegue identificar o que a gente precisa, o que a gente deseja, o que a gente tem de vulnerabilidade, o que a gente tem de alegria, de tristeza, o que mais nos incomoda, o que mais nos alegra. É desse jeito. A gente vai interagir mais no final, João, anota aí para você não perder, né, o foco. Eu também não. Então, assim, são detalhes, né, de coisas que a intenção do coração é o que nos diferencia de verdade, é o caráter, é o que age através daquela vida, porque muitas coisas eles vão fingir, gente, esse homem até então, porque hoje já não é mais assim, tá? Eu vi outros vídeos depois, hoje eles não têm mais contato, a família não está se envolvendo, ela está presa no Brasil, esse marido não fala mais com ela também, né, ela fala bem dele e tudo, mas ela esconde muito ele, teve se não me engano, uma casa que eles alugaram, não sei se nesse vídeo vai falar sobre isso, mas eles alugaram uma casa gigante, e ela ficava chamando essas mulheres, muitas delas, para ir morar com ela, dentro da casa dela, e ele nem ficava sabendo. E aí chegava a pessoa lá, e ela começava a abusar, a torturar, ela fazia algumas coisas ali de exorcismo, umas coisas esquisitas, gente, que a gente sabe que não é de Deus. E ele começou depois a ver, né, de verdade quem ela era. Mas vamos ver se vai falar nesse vídeo, senão depois vocês podem aprofundar mais no YouTube. Tem muitos vídeos falando sobre a vida dela e detalhes mais profundos. Vamos continuar aqui. My name is Luza Tversky. I'm an actor and a writer, and I was Kat's roommate and friend. So yeah, this is it right here. December 26, 2013. That's when we met, and this is where we met. And her apartment was up there somewhere. One of the top floors is where it was. You can see the bridges, you can see the Hudson River, Statue of Liberty, you can see it all from the top of the building. It's possible that she had money saved up from modeling, but it was obvious to me that someone was paying for all this. She had very, very nice clothes, she had very nice purses. There was one particular instance where she had me go down to the lobby of the building that we lived in to pick up an envelope, a FedEx envelope that was very obviously full of cash. And the reasonable assumption is that she was, you know, a sugar baby, that she was sleeping with wealthy men who were getting something from being in her presence, and they were giving her money in exchange. My understanding is that there was a Russian oligarch who was taking care of her, and that he was paying for that apartment. I was like, yeah, she's hot. She's got a Russian billionaire giving her money. Like, good for her. And I get to enjoy it too. You know, I got free rent. Sim, então, esse russo, ele é na verdade amigo do Vladimir Putin. Por um tempo, ela nem me dizia o nome dele.
ela só se referia a ele pela primeira letra, A. Quando eu estive em Paris com ela foi encontrar com ele no sul da França, no iate dele. E ele deu pra ela um Rolex cheio de diamantes. Ela estava totalmente apaixonada por ele. Ela falava com ele quase todos os dias. Ele mandava buscar ela onde ela estivesse, para encontrar com ele em vários lugares do mundo, às vezes na Rússia. Mas pra mim ele só era um velho bem esquisito. Mas os amigos de Kat dizem que nunca encontraram o oligarca pessoalmente. So things started getting weird about the time that she had her breast removed. She said that she had a flesh-eating disease that was eating her breast, and it had to be removed and reconstructed. Once she had the surgery, I think that most of those men were gone. It seemed to me that after she was no longer useful as a sexual conquest, I think those men, weren't there for her. Depois da cirurgia, Kat tentou uma carreira de atriz em Los Angeles. Até que a convivência com membros da elite de Hollywood levou a brasileira a ayahuasca, uma bebida psicodélica originária da Amazônia e vista como sagrada por alguns povos indígenas e religiões. I went with her to an ayahuasca ceremony. All sat on the floor and they were singing Pachamama, or whatever those weird songs are, chants. After the ayahuasca is when she flipped. That's when she kind of started going off the deep end. When I met Kat, she was a center of these ayahuasca circles, ceremonies that were happening in the home of an individual in the Hollywood Hills. Ela me disse que estava pensando em tomar ayahuasca e eu falei para ela que não achava uma boa ideia. Mas ela falou, dizem que faz bem, que vai abrir meus olhos. Kat diz que desde muito jovem teve um dom espiritual, a capacidade de ouvir uma voz que lhe confiava revelações e previsões. Depois do período em Los Angeles, esse se tornou um elemento central de sua personalidade. Durante os nossos atendimentos, a Kat comentou sobre as suas entidades, o que elas queriam e como se comunicavam. Para quem era cristão, ela dizia que a entidade era Deus. Para os céticos, ela dizia que eram momentos e memórias passadas. E aí eu recebi uma mensagem da assistente dela falando: a Kat está pensando muito em você, ela tem coisas para te falar, tá vendo? A voz disse coisas para ela, você pode vir na consulta? Daí às vezes, se eu tinha dinheiro, eu ia lá e pagava e falava. O dinheiro que eu acho que eu gastei com ela, mais ou menos $3.000 talvez. Ela falava sobre aquelas que seguiam rigorosamente as suas orientações e como eram felizes, enquanto as clientes que não davam ouvidos a ela e à voz ficavam depressivas e sofriam consequências desastrosas. Mas esse livro foi mesmo, não é psicografado? Eu não sei como se chama o termo, mas foi em transe. Eu escrevi ele todo em transe, foi com uma voz mesmo lá de cima. E eu converso com os anjos, converso com alienígenas também. Nossa, ela conversa com alienígena, gente. Demônios, né? Ela só não fala a palavra certa. Anjos, os anjos caídos, os demônios, tudo, a capetaiada toda. Olha, o amigo dela ali morou com ela, né? Ele viu, ela recebia dinheiro de alguém que bancava ela, né? Então, era tipo assim, aquelas acompanhantes profissionais, né? No caso, ela encontrava, ele marcava, ela ia, lógico, tinha ali relação com ela, e olha, não podia nem falar quem era, nem para as melhores amigas, chamava ele de A, né? Anônimo. Veja só, quando ela era mais criança, você ainda vê que a influência maligna ainda não era tão presente, embora ela teve uma infância que parece ser realmente muito traumatizante. E ela sempre em busca, né, de preencher esse vazio, gente, que é só Jesus. E hoje eu fico aqui pensando, ela está na cadeia hoje, né? Ela aprontou e chegou, né, aonde ela está. E assim, se ela se der essa oportunidade, né,
diante do que ela está vivendo hoje, de entender que esse poder, essas vozes satânicas na mente dela nunca trouxe nada de bom, pelo contrário, levou ela mais ainda para o fundo do buraco, porque hoje ela está vivendo um inferno, né, dentro de uma prisão. E você pode ver que, conforme ela vai crescendo, vai se envolvendo com essas coisas ocultas aí, né, e fazendo mais coisas no sentido de maldade com outras vidas, manipulando. Veja, ela falava, olha, a secretária dela, a Kátia está pensando muito em você, a voz falou algo que ela precisa te falar. Gente, ela ia lá, marcava a consulta e pagava. Veja que existe uma dependência que ela vai criando ali, né? Um vínculo, uma conexão, onde as pessoas se sentiam muito únicas e especiais com ela. Eu já passei por isso com uma pessoa nesse sentido, dessa moça aí, uma psicopatinha nesse sentido. Então ela falava assim para mim, olha, eu tô aqui para te ajudar, né? Eu vou te ajudar. E ela repetia, porque eles sabem que isso faz com que eles têm as táticas, eles estudam para isso, tá, gente? Os demônios vão falando como fazer para que a pessoa fique ali, hipnotizada. Muitos têm aqueles espíritos, demônios basilisco, que é no olhar, sabe? Que eles vão entrando em você, e nas falas, para entrar na tua mente, para te pegar ali. Só que, para honra e glória do Senhor, eu hoje, né, tenho esse discernimento, então eu só fico percebendo, eu falo, uma coisa estranha aqui. É libertador e assustador, porque vem de pessoas que muitas vezes a gente não imagina, gente. Então, assim, você pode ver que o olhar dela, no olhar dela, mais agora daqui para frente, você consegue ver em algumas fotos, você vê ali, não tem uma coisa de luz, você vê que é pesado, é algo das trevas mesmo. E essa tal voz, não tem voz, é demônio puro falando com ela ali, né? Na mente dela, o que ela devia fazer, como fazer, quando fazer. E é triste, olhando para uma alma perdida, no caso dela, né? Provavelmente o pai, a mãe, uma família totalmente disfuncional, saiu cedo de casa, foi usada como objeto ali, porque a mãe e o pai falaram, vamos usar ela para ganhar dinheiro. Então, ela nunca foi, talvez, amada de verdade, mas não justifica, tá? Porque uma vez que Jesus vem e ela fala de Deus, então ela sabe, um pouquinho pelo menos ela sabe, mas ela nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez lá na cadeia seja o momento, né, que isso possa vir a acontecer. Tomara que sim, né, desejamos o melhor. Mas é incrível como eles fazem essa coisa de falar coisas para criar uma conexão com você, uma dependência de você. Fala, nossa, eu preciso dessa pessoa nos relacionamentos abusivos. É isso que acontece, né? Nossa, eu acho que você não vai conseguir seguir sua vida sozinha mais, você acha que você não vai conseguir ser ninguém sem essa pessoa, você não se sente mais capaz, porque essa pessoa é como se fosse a fonte de abastecimento, de falar quem você é, quando eles estão falando coisas boas, né? São qualidades que você tem que nem você consegue enxergar. Mas a gente não precisa do outro para falar quem nós sabemos quem nós somos, a identidade espiritual, escolhidas do Senhor, escolhidas do nosso Deus. Só que isso também é algo que a gente vai aprender no decorrer, né, da nossa vida. Nem todos nós já tivemos esses princípios vindos dos nossos pais desde a nossa infância. Então, o inimigo, ele vem oferecendo alívios. E ela foi se deixando, ela foi abrindo as portas e foi aprofundando mais e mais nas trevas e foi evoluindo, né, o mal através dela. Vamos continuar aqui. Algumas clientes dizem que ficaram dependentes de Kátia e ouviram dela que deveriam romper relacionamentos. Ela estava cada vez mais certa de que a única forma da minha vida tomar um rumo melhor seria se eu me divorciasse dele. Ela afirmou que ele era manipulador, que o meu relacionamento era tóxico e que as entidades disseram que se eu não me separasse, alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo. Eu fiquei apavorada. Afinal, eu realmente acreditava que ela tinha um poder sobrenatural de premonição. Ela também começou a isolar as clientes de diferentes formas. Anne estudava em Boston e diz que foi convencida por Kátia a se mudar para Nova York para virar sua assistente. Ela me impressionava bastante. Ela falava, eu vou viajar tal dia, eu preciso saber se você já vai estar aqui ou não. Eu tenho que marcar essa viagem, você já vai estar aqui? Eu avisei o meu trabalho que ia sair e fui morar com ela no final de agosto de 2019. Por cerca de $2.000 por mês, Ana diz que foi incumbida de cuidar dos vários pets de Kátia, cozinhar
lavar roupa e limpar a casa. Mas ao chegar, ela viu que as coisas eram bem diferentes. Assim que eu vi ela abriu a porta, o apartamento estava extremamente sujo, muito bagunçado, um cheiro de urina de gato muito forte. Me assustei, porque sempre que ela postava fotos e tudo, estava sempre tudo muito organizado, muito bonito. E eu tava aqui tomando banho, tive uma ideia. Eu percebi que ela não conseguia fazer coisas básicas, eu tinha que colocar a comida no prato dela e falar, senta aqui e come. E quando ela ia tomar banho, eu tinha que ficar no banheiro junto com ela. Ela não suportava silêncio. Ela precisa que todas as luzes estejam acesas da casa. Ela não consegue ficar no escuro. E tinha vezes que eu estava tão exausta que eu dizia para ela assim, olha, me dá um tempo que eu vou fazer exercício físico na academia ali do prédio. Eu ia e dormia no colchonete de fazer exercício ali. Apesar de trabalhar o dia todo, Ana diz que nunca recebeu 1 centavo de Kat. E que, ao ser confrontada, Kat reagiu com agressividade, o que fez Ana relembrar momentos em que sofreu violência doméstica no passado. Comecei a enxergar que, de fato, ela tinha uma personalidade perversa. Convivi com ela, eu vi o quanto de raiva ela tinha dentro dela. E por mais que ela estava fazendo aquelas coisas comigo, botando numa situação pior, mas parte de mim eu ainda tinha dó dela. Depois de 3 meses, Ana finalmente conseguiu ir embora, ainda que só tenha rompido os laços com Kat 1 ano depois. Eu morria de medo dela. Então, hoje, agora, é a primeira vez que eu me sinto bem falando na câmera, abertamente, mostrando meu rosto. Eu acho que eu fui uma das primeiras vítimas de tráfico humano da Kat. E eu vejo hoje o quanto ela sempre estava planejando fazer isso com pessoas. Então, se uma não dava certo, ela tentava com outra e sempre várias ao mesmo tempo, porque ela queria várias pessoas para ela não queria só uma. My name's Wayne Murray, and I was a neighbor. The human trafficker lived across the street. We'd never talk to them. They weren't very friendly. If I would drive around the little cul-de-sac here, I'd wave. They would never wave back. If you say hello, they would never say hello back. They kept to themselves. Em 2022, Kat se mudou para o Texas com seu novo marido, Zach, um homem de 21 anos que ela conheceu na Califórnia. Eles alugaram uma mansão de 5 quartos nos subúrbios de Austin. Zach, he was a good-looking guy, very buff. He didn't wear shirts very often. They weren't paying their rent, and so they were evicted. The whole front yard, it was just full of bags and boxes and things that they pulled out. This is part of the things that unusual things that they had. They had these are voodoo dolls, so that was unusual. And then they had herbs, dried herbs in packages that were commercially made and sold, and they were good for romance, for health, for this, but 3 of them were also good for exorcisms, which I thought was a little unusual. We can go back and Google Kat Torres, and we were shocked at what we found. They refer to her as a cult leader. We also noticed she had Facebook pages and things like that where she was going to heal people from different things, as she said, with magic. We didn't have a clue what was going on. Conforme atraía mais clientes, Kat passou a cobrar centenas de dólares pelas consultas online. Também começou a tentar convencer algumas de suas seguidoras mais próximas a se mudar para o Texas para morar com ela. Uma dessas brasileiras, Desirê, escreveu um livro sobre sua experiência. Aqui uma atriz lê trechos da obra. A Kat me ligou chorando, falando que a sua saúde estava abalada e que ela estava tendo pensamentos suicidas. Ela queria que eu fosse ao Texas e ficasse com ela por um tempo. Ela disse que ela não tinha mais ninguém, além do seu recém-marido, e que eu era a pessoa que ela mais confiava. Ela disse que eu precisava estar no Texas no dia seguinte. Conversamos por 2 horas e sem que eu tivesse tempo de processar o que estava acontecendo, ela comprou as minhas passagens. Kat apresentou nas redes sociais o que ela chamou de clã de bruxas. Ela convenceu as clientes Desirê, uma mulher chamada Letícia Maia e uma outra mulher que chamaremos de Sol, a se mudarem para o Texas para morar com ela. A BBC descobriu que pelo menos outras 4 mulheres foram quase convencidas a se unir ao grupo. Ao voltarmos para casa,
A Kat me levou para conhecer o quarto das bruxarias. Ela tinha montado um grande altar com velas, imagens religiosas e, em seguida, orou para os anjos pedindo proteção, saúde e prosperidade para todos nós. Ela fez uma live no Instagram perguntando: quem quer vir para minha casa aqui no Texas? Vocês podem trabalhar comigo. Eu cheguei a morar num abrigo por um tempo, cheguei a morar na rua. E eu não queria passar por isso de novo. Então eu disse para ela que tinha coisas para oferecer, que eu era professora de yoga e que eu sabia ler tarô. Sol diz que se mudou de Boston para o Texas com a promessa de que seria paga por Kat. Mas ela conta que foi forçada a fazer serviços domésticos 24 horas por dia, sem folgas, e que nunca foi paga. O domínio de Kat sobre o círculo de mulheres cresceu, e elas dizem que foram levadas a tomar decisões que mudariam drasticamente suas vidas. Um dia a Kat foi pro quarto com essa menina. Ali tinha cristais, cartas de tarô e velas. Eu pensei que ela estava fazendo alguma bruxaria. Na mesma tarde eu lembro de descer a escada, acho que eu estava carregando uma cesta de roupa suja, e essa menina olhou nos meus olhos e me disse: quero que você me leve de carro até o clube de strip, porque é lá que eu vou encontrar um marido. A Kat me disse que a voz na cabeça dela tá falando que eu preciso ir nesse lugar porque meu futuro marido tá lá. Gente, tem noção? A voz falou que ela vai encontrar o marido dela lá no prostíbulo. Aonde que isso, gente, é surreal, né? Por isso que eu falo, Deus fala na palavra que muitos de nós perecemos por falta de conhecimento, né? Como pode acreditar em coisas assim? Mas são pessoas que também não tiveram discernimento, não tiveram uma família que instruiu, não tiveram conhecimento da palavra, não tiveram noção, nem um pouquinho de instrução, é uma ingenuidade muito grande, dá para perceber, né? É triste. E as pessoas más, elas vão aproveitar dessas pessoas, né, fragilizadas. Vão tirar proveito disso. Veja, nós que temos Deus no coração, que temos empatia e amor, quando a gente vê alguém sofrendo, o que a gente quer? A gente quer ajudar aquela pessoa. A gente não quer tirar proveito, prejudicar aquela pessoa, né? Eriscleide, deixa a tua câmera fechada, por favor, que a gente está fazendo análise só para não distrair aqui, por favor. Obrigada. Outras coisas que eu quero falar com vocês sobre, né, essa parte, dá para ver que é uma pessoa que foi muito traumatizada, uma pessoa muito atormentada, né, não consegue ver paz na vida, os demônios deviam vir para ela quando ela ia dormir, provavelmente ela nem conseguia dormir, porque ela não podia estar no escuro de jeito nenhum. Veja bem, gente, existem pessoas que têm traumas, que não gostam do escuro, né? Tudo bem, acontece. Mas aqui já dá para ver que é algo relacionado que a gente escuta aí em vários relatos de pessoas que antes estavam lá nas trevas, que os demônios não dão paz, né? O tempo todo ali atormentando, o tempo todo aparecendo para eles, muitas vezes alguns deles conseguem até ver. Outra coisa, dava para ver a raiva, uma das moças falou, uma raiva, né, evidente, mas ela teve que conviver um pouquinho com ela, né, ela teve que conviver um pouquinho ali, para poder conhecer ela de perto, era tudo tão perfeito e maravilhoso, quando chega lá era uma sujeira, cheiro ruim, ela não limpava a casa, não cuidava, e a moça virou faxineira dela, virou empregada, né. Elis Cleide, tu não conseguiu fechar aí tua câmera? É do lado do microfone. Clica ali onde tem a câmerazinha. Do lado do microfone tem a câmera. É só apertar ali que já vai fechar. Ou se não, entra de novo, que aí aparece, aí você fecha antes de entrar. Pode ser? Obrigada. Pronto. Então, ela chamava as pessoas para morar com ela. Gente, isso não é normal, né? Por quê? Porque ela já tinha o plano dela. Ela já sabia que essas meninas eram pessoas vulneráveis, pessoas fáceis dela falar e elas acreditarem. E ela manipular e conseguir tirar o que ela queria, seja uma empregada, alguém para cuidar dos bichos, outra para ir para o prostíbulo e se prostituir, ela convencer que ela ia guardar o dinheiro, né?
Então, assim, qualquer convite que a gente receba, gente, nessa vida, seja de quem for, até mesmo dentro da igreja, ora, pede confirmação de Deus. Deus, isso é do Senhor para mim, essa é a sua vontade para mim. Eu devo aceitar esse convite, me dá confirmação. Deus sempre vai dar. Você vai sentir paz. Quando é de Deus, você sente paz. Quando não é de Deus, não vem paz no seu coração. E aí você tem que orar e falar assim, ó, me mostra, né? E ele sempre vai mostrar. Essa outra história ali que ela fala, ai, pensamento suicida, vem pra cá, eu preciso de você, eu vou me matar. Gente, eu já ouvi de uma amiga que conheceu uma narcisista que eu também conheci, com ela fazia essa tortura. Comigo não. Comigo já não funciona, porque eu já falo, vamos orar, vamos repreender, vamos... Eu sou a mulher da solução, né? E ela dizia assim para mim, ai, Cris, eu só tenho você e mais uma pessoa. Sou tão sozinha, não tenho ninguém, só tem você e mais uma que eu confio. Imagina, aí como que eu um dia ia negar uma ajuda para ela, porque se ela só tem eu e outra, que ruim que eu seria, se eu não tivesse lá para ela, né? Para ajudá-la. Então, assim, eles vão falando coisas, mas é tudo manipulação, gente, é tudo manipulação. Não é verdade. Forte, né? Eu fiquei impactada com a história dessa jovem, mas isso aqui é só o começo. A hora que vier a entrevista dela mais pro final, vocês vão ver a cara de pau da pessoa e os demônios ali, purinho na vida dela, tá? Com a permissão dela, e ela ainda acha lindo. Ela ama, que ela é poderosa. Não tem para onde ela vá. Já falaram para ela que ela vai ser sempre muito sucedida, muito famosa. Não tem como ela evitar isso. É porque ela fez pacto para isso, né? Vamos lá, continuando. Ela me contou sobre a indústria de Hollywood, a experiência que ela teve em Los Angeles, as pessoas que ela conheceu, as festas que ela frequentou. Antes mesmo que eu pudesse pedir uma explicação, ela começou a falar que eu estava desperdiçando uma oportunidade milionária. Ela falou também sobre o dinheiro que ela tinha gastado comigo, entre as passagens, acomodação, alimentação, móveis para o meu quarto e até as bruxarias que ela havia feito para mim. Disse que se eu decidisse ir embora, todos esses gastos iam ser cobrados e que se eu não pagasse, me amaldiçoaria. Ela continuou falando que para eu atingir os meus objetivos, eu tinha que provar a Deus que não era da boca para fora. Eu deveria estar disposta a realizar o que fosse preciso em prol dos meus sonhos. Porque se o caminho do sucesso fosse fácil, todo mundo seria bem-sucedido. Desirê diz que Kátia a convenceu a trabalhar num clube de strip. Algo que ela pensava que seria temporário. My name is James and I work at Maximus Men's Club. She danced here, her name was Brazil, or Chanel. She was very popular. These girls work hard, you know, they have to go in there and basically humiliate themselves. They're getting topless, you know, they're having to talk to customers. She worked, I would say, 8 days a week. She would come in early and stay late. No final do dia, ao contar o dinheiro, vi que eu tinha feito $700 em cachê. A Kátia contou o dinheiro e propôs que ela o administrasse, guardando tudo no cofre do seu quarto, pois seria mais seguro. Ela também insistiu que meu passaporte ficasse sempre em casa, para que eu não corresse o risco de que alguém do clube descobrisse a minha identidade. Em 2 semanas, eu tinha feito no clube aproximadamente $9.000. Mas a Kátia insistia que eu tentasse pelo menos $1.000 por dia. Desirê diz que o trabalho começou a prejudicar seriamente sua saúde. Kátia ficava com todo o seu dinheiro e que ela era forçada a cumprir metas cada vez maiores. Eu tentei conversar com ela outra vez para deixarmos de lado o clube e focarmos na empresa de coaching. Além disso, eu estava exausta, fisicamente e psicologicamente. E ainda existia um grande risco por eu estar ilegal. Ela continua dizendo: você tem noção de quantas bruxarias eu tive que fazer para que você fosse aceita no clube sem visto? Você acha que foi fácil? Você fala que você tem fé, mas não acredita em Deus e nos anjos te protegendo. Kátia seguia buscando novas fontes de dinheiro e começou a cobrar por banhos espirituais. Em alguns casos,
Kat ou uma de suas assistentes oferecia o serviço como uma maneira de tentar convencer a cliente a ir ao Texas para trabalhar para ela. Ela preparou a banheira, ela baixou um pouco a luz, pediu para eu entrar na banheira e mandava eu mentalizar as coisas, tipo, imagens assim na minha cabeça. Eu lembro dela falar assim, mentaliza você indo lá, indo para os nightclubs, para as festas, boates e encontrando com os caras. Imagina você, eles te dando dinheiro, entregando dinheiro e você trazendo todo esse dinheiro para casa, você entregando malas de dinheiro para Kat. Você não pode contar isso para ninguém. Eu fiquei assustada, não era o que eu pensava, então eu tô com medo, não sei o que pode acontecer se eu for para lá, o que ela pode fazer. Eu quero vocês todos milionários e ponto final. Só que vender cursinho na internet não estava funcionando mais. Só que eu pensei, tem um site, as pessoas já se prepararam energeticamente, agora elas podem vir até a minha casa e eu vou mostrar para elas o que é ter dinheiro. Então eu quero todo mundo aqui trabalhando comigo. Eu tô trazendo os brasileiros para cá. Dentro de casa, Kat impôs a lei do silêncio. As mulheres eram proibidas de falar umas com as outras e não podiam sair dos quartos sem a permissão de Kat. Conforme o controle sobre as mulheres aumentava, elas dizem que foram pressionadas a seguir um caminho ainda mais perigoso. A gente não podia sair de casa nunca. Era muito difícil sair daquela situação porque ela guardava o nosso dinheiro e guardava todas as nossas informações. Ela disse: "Você sabe que você não precisa continuar trabalhando no clube se você começar a sair com os caras. Eu tenho certeza que diversos homens que você conheceu te abordaram perguntando quanto custa uma hora com você. Pensa comigo. O que você faz em 15 horas num clube, você pode fazer em 1 hora com um homem." Eu ouvi ela no telefone falando com uma menina que estava no Brasil. Ela dizia assim: "Você foi punida pela voz e sua punição vai ser virar prostituta no Brasil." Eu pensei, ok, preciso ir embora daqui. Depois de 42 dias e com a ajuda de um ex-namorado, Sol conseguiu escapar e voltar para Boston, mas ela disse que ainda temia Kat. This is my favorite. It's my tack driver. We'll have to have a competition with that gun to see who's the best. I'm gonna be the best always. Marksman, because that gun is so accurate. O marido dela na época, o Zack, acho que ele tinha 6 armas em casa. Eu morria de medo. Algo podia acontecer comigo porque ela tinha meu endereço, todas as minhas informações, meu passaporte, inclusive uma foto do meu passaporte e da minha carteira de motorista. Maia. Tá escondida também, ela com medo. Maia! Gente, surreal, né? Olha só como vai se transformando. A menina ali morando com ela rindo, achando a risada diabólica, né? Tá com medo e rindo. Interessante que ela tinha vários animaizinhos, né? Algumas narcisistas, psicopatas, sociopatas, elas vão ter animais. Conheci várias, a maioria tinha, tá? Bonitinho, parece que é uma pessoa tão de Deus, que ama os animais. Uma só que eu conheci que ela não tinha, e ela não gostava, dava para ver que ela não gostava. E ela chegou a ter uma época, e foi trágica a história, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas elas fazem isso para fingir também, elas copiam, elas veem as pessoas que realmente amam os animais, como fazem, aí eles copiam, gente, para fingir que gostam. Tem outros que até gostam, tá? Tem outros que não são tão perversas, que elas até vão ter animais, cuidam dos animaizinhos, amam os animaizinhos, no sentido, sempre tem um interesse por trás, tá, gente? Não é amor puro, sem esperar nada em troca. Mas não maltratam, entende? Outros já não, né, já pega até para usar, para fazer sacrifício, para, enfim, fazer experiências. Tem de tudo quanto é tipo. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo quadrado, porque vai depender do spectrum, né, do grau. Mas eu vi muitas narcisistas que eu convivi, tinha aquele cachorrinho de estimação, aqueles bichinhos. Algumas realmente eu vi que tinham um carinho, que não machucavam, mas outras era tudo uma fachada mesmo, uma farsa, uma máscara.
Veja bem, olha, se ter sucesso fosse fácil, todo mundo teria. E quem disse que é fácil? Mas o fácil, gente, é uma coisa, o difícil é outra. Ela tá ali fazendo a cabeça da menina. Olha, você vai ter que se prostituir para você ter sucesso. Né? Olha só o engano. Ela tentando entrar na mente da menina, usando uma frase que é uma frase verdadeira, mas para fazer o que ela queria que a menina fizesse, que não tem nada de bom e de verdadeiro ali, e de Deus ali. Voodoo, voodoo. Vocês viram lá na mão do homem? Encontrou. Quer dizer, a menina mexia com coisa pesada, feitiçaria. E ela usava do medo, né? Pode ver aí nessas reportagens dessas moças que foram entrevistadas. Ela falou para a moça separar, divorciar, porque ela estava num relacionamento abusivo. E se ela não se separasse, algo muito ruim ia acontecer, porque a voz falou para ela, os demônios falou para ela. Entendeu? A voz é demônio, tá, gente? Traduzindo aqui. E ela sabe muito bem. Só que ela dava a entender que era algo bom, os anjos, né? Os anjos das trevas, caído. Que estão lá junto com ela, né? Ok. Outra coisa que eu anotei aqui. Além dos voodoo dela. Acho que foi isso. Ah, chantagem emocional, né? Sempre usando chantagem emocional. E usando as pessoas, ela mesma falando ali, gente. Levava as pessoas para casa dela, isso é um cativeiro. Cárcere privado. Não, cárcere não, como é que chama? Perdão. Como é que chama isso? É, cárcere privado, né? Dentro de casa ali, não podiam nem se falar. Gente, isso é tortura, isso é abuso, isso é crime. Ela foi brincando. Ela falou, desse jeito eu vou ganhar. E sempre pondo medo nelas. Olha, você tem noção de quanta feitiçaria, quanta coisa eu tive que fazer aqui para você ser aceita lá sem documento? Olha, ela tá vendo então que foi uma coisa boa para ela e agora ela se sente culpada. Porque, poxa, a moça fez tanto lá, como que ela vai deixar de ir lá para fazer, para se prostituir, gente? Então, assim, é muita maldade. Muita maldade. E eu me alegro de ver que a justiça aqui na Terra também foi feita sobre a vida dela. A gente deseja o melhor, né? Mas imagina se ela continuasse solta aí. Isso porque foram outras que já foram desaparecidas, que provavelmente nem estão mais aqui entre nós. Né? Só que ninguém encontrou provas disso. Ela vai falar sobre isso, não tem provas, não tem provas. Não, então ela foi condenada por 8 anos. A pessoa que conviveu com ela, as pessoas, que não foi só uma ou duas, foram várias, testemunho delas. O que isso quer dizer? É prova, minha filha. É só palavra contra delas, mas elas têm como provar isso. Vamos lá, continuando. Desirê diz ter sido ameaçada por Kat várias vezes, até que, assustada e fragilizada, cedeu às pressões de Kat para se prostituir. A caminho do encontro com o cliente, as minhas pernas não paravam de balançar. Ao abrir a porta do quarto, muitas perguntas me assombraram. Poderia parar quando eu quisesse? Se a camisinha estourasse, eu ia pegar alguma doença? Será que ele poderia ser um policial disfarçado e me prender em flagrante? E se ele me matasse? A gente trabalha aqui 24 horas do dia e tem que trabalhar mesmo. E tem que acordar às 5 da manhã e dormir às 2 da manhã. E assim é para todas as pessoas da casa. Então não vai achando que vai chegar aqui, vai ser moleza, que lá, 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 lá. Queridos, acabou o sentimentalismo. Desirê descreve como Kat passou a criar perfis para ela em sites de acompanhantes. Ela diz que foi forçada a conciliar o trabalho de prostituta com as apresentações no clube de strip. A prostituição é ilegal no Texas. Desirê diz que quando cogitou abandonar o trabalho, Kat ameaçou denunciá-la para a polícia. Eu também conheci sugar daddies multimilionários. E quanto mais poderosos, mais perigosos e imprevisíveis se tornavam. A Kat disse que eu precisava sair da minha zona de conforto para faturar mais. Ela estabeleceu que eu só voltaria para casa se eu conseguisse bater a meta diária de $3.000. Cheguei a dormir diversas vezes na rua,
por não conseguir bater a meta imposta por ela. In the name of Mother Mary and your Queen Cat Torres, the Messiah, I'm Jesus Christ, understand me? Nessa época, os vídeos de Kat nas redes sociais ficavam cada vez mais perturbadores. You see the mirror? You're gonna lay on the floor in this position like this with your hands here where we can see them. Lay on the floor. Letícia, film me, film my body, my body, my body. You're gonna lay like this when Dr. Making passes you. Are you filming me? Mm-hmm. Do they understand? Yes. My arms are right here, away from your body. Do not touch each other. Do not touch each other. You have to be right this, like this. Do not touch each other because you can be manipulated by the force of the gods on the dark side. You understand? Ela fez um post no Instagram, fazendo ameaças contra mim. E nesse post ela dizia que eu tinha pouco tempo de vida, que ela ia pendurar minha caveira, me chamou de escrava, dizia que eu era uma traidora. E no post ela também dizia para as pessoas, marquem ela para esse post chegar nela, que eu quero ver ela tremendo de medo. Então, quando eu vi aquilo, realmente, eu tive um ataque de pânico, eu tive muito medo. Sem que Kat soubesse, Ana e Sol fizeram queixas contra ela na polícia. Enquanto isso, as famílias de Desirê e Letícia perderam qualquer contato com as mulheres e ficaram preocupadas com seus paradeiros. Polícia de imigração teria sido acionada em caso de brasileiras desaparecidas no Texas. A gente começa a edição de hoje falando do caso das brasileiras que vieram trabalhar aqui nos Estados Unidos e que, segundo os familiares, estavam desaparecidas por meses. Que conhecem a Desirê. O caso ganhou noticiário no Brasil. E parentes e amigos das mulheres que suspeitavam que elas estivessem com Kat criaram campanhas nas redes sociais para tentar localizá-las. Os amigos, então desesperados, criaram este perfil que reúne informações, dicas, pistas. Chegaram a imaginar que a Desirê havia sido morta nos Estados Unidos. Conforme a busca se intensificava, as contas no Instagram cresciam. Kat estava de férias e iniciou uma contraofensiva. A única coisa que eu fiz foi dar emprego para as meninas e só, mais nada. E eu falei, vocês vão trabalhar para mim, se vocês trabalharem digno, se vocês forem digna, o salário de vocês vai ser digno. Elas começaram a fazer muito dinheiro. Ela também ordenou a Desirê e Letícia que publicassem vídeos por conta própria. Eu tô gravando esse vídeo para ordenar que vocês parem de me perseguir, parem de me procurar, parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Se eu bloqueei todos vocês, tem um motivo. Quer dizer que eu não quero falar com nenhum de vocês. Tô muito bem. Eu tenho poder de escolha, eu tenho livre-arbítrio, que Deus deu pra todos nós, então eu tô vivendo a minha vida de saco, vocês são insuportáveis. Me deixem em paz. Desde a última vez que eu vi eles, eu falei, não me procura mais, não me procura mais, eu não quero mais falar com vocês. Quantas vezes eu vou ter que falar? Quantas vezes? Os vídeos iam ficando cada vez mais estranhos e as famílias cada vez mais preocupadas com a segurança das mulheres. Eu vim aqui falar em nome da Kat Torres. Porque o mundo corre perigo. A Kat Torres corre perigo. Mark Zuckerberg, Vladimir Putin, eles precisam achar a Kat Torres. Eles precisam achar a Kat Torres e eles precisam salvar o mundo da guerra. Isso vai ser uma destruição. Se eles não verem essa mensagem, essas mensagens postadas aqui nesse Instagram, o mundo vai estar em destruição. Quando as famílias acharam os perfis de Desirê e Letícia em sites de acompanhantes e o endereço da casa no Texas, Kat comprou passagens para que as mulheres fossem encontrá-la no estado do Maine. Os pais estão desesperados e desconfiam que ela possa estar envolvida num esquema de tráfico humano e prostituição. Eu e outras pessoas, a gente começou a se unir para colocar a Kat na cadeia. E foi nesse período que começou a aparecer coisas de envolvimento dela com prostituição, dela prostituindo outras meninas, né, e extorquindo essas meninas, explorando elas de várias maneiras. Kat continuava a ameaçar pessoas nas redes sociais, incluindo o pai de seu marido. I want you to die. I hope you listen to this, you understand this? Die. Leave me and my family alone. Mas a polícia já estava no encalço do grupo. Kat estava na estrada quando um policial ligou para checar se as meninas não estavam sendo mantidas ali contra a vontade delas. Yes, that's me. Desiree, did you color your hair?
Yeah, but a long time. Oh, okay. I guess for some reason I thought it was black. No. No? No, okay. My mistake. And how are you like in America so far? Very nice. Everybody treating you kindly? Yes. And are you well? Yes. You're doing well? Yes. Safe and sound? You look like you're doing well. I don't see what the issue is. And again, they came here on their own. They didn't come here for me. They are helping me out, yeah. But I just don't want anything bad to happen to them. O que Kat não sabia é que a cena tinha sido filmada secretamente, incluindo o momento em que ela ameaçou as mulheres caso não dissessem que estava tudo bem. Gente, eles são muito truqueiro. Ele é detetive. Muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu vou dar um chute daqui em vocês se vocês falarem alguma coisa. Dá um grito. Eu não. Um policial conseguiu convencer Kat a comparecer a uma delegacia no Maine. So when they came in, what was kind of concerning was the girls' behavior. They were definitely very closed off, and that is fairly common with human trafficking survivors. They have a severe distrust for law enforcement, usually ingrained by the trafficker. Human traffickers aren't always like in the movies where you have maybe a gang that kidnap people. It's far more common that it's someone you trust, and part of that isolation is financial isolation, and so that the victim is dependent on the trafficker. Foi quando eu percebi toda a manipulação e lavagem cerebral que eu tinha sofrido nas mãos da Kat. Ela estava prometendo coisa para as pessoas que ela nunca poderia fazer. Ela pegou essas meninas e convenceu elas a fazer o que ela queria, como num culto. Ela virou uma líder de culto. Catiúcia Torres, de 34 anos, agora está presa no Brasil por suspeita de manter pessoas em condições análogas à escravidão. Kat foi deportada para o Brasil e denunciada por tráfico humano, exploração sexual e trabalho escravo. Ao longo desse documentário, a gente fez várias tentativas de entrevistar a Kat Torres. E agora a gente está indo para Bangu, na periferia do Rio, para tentar entrevistar ela dentro da prisão. A gente ainda não sabe se eles vão deixar a gente entrar e nem se ela vai topar falar com a gente. A nossa esperança é esse papel aqui, uma decisão judicial permitindo que a gente se encontre com ela dentro do presídio. Ela está presa desde novembro de 2022. Mais de 20 mulheres dizem ter sido enganadas ou exploradas por ela, várias das quais conversaram com a produtora da BBC, Hannah Price. O primeiro julgamento, baseado no caso de Desiree, ocorreu em 2023 sob segredo de justiça. Várias mulheres que dizem ter sido impactadas por Kat testemunharam. Gente, agora vocês observem muito detalhadamente tudo que ela vai falar. É surreal a falta de noção, é a cara de pau. E observe a feição dela, as coisas que ela fala e o deboche, o sarcasmo, é das trevas mesmo. E o rapaz, ela até simpatizou, porque ele não confrontou ela, não desafiou, né? Mas a outra moça que estava ali junto, que nem aparece ela não gostou e no final ela ameaça essa moça. Olha só, as meninas obrigadas a gravar vídeos, dá para ver que ali era tudo obrigação, elas com medo e decorado, dá para ver que elas estão repetindo algo que não vem delas, que ela mandou elas falarem, né? Tá nítido. Depois ela começou a vender banhos lá das coisas lá das trevas, das macumbaiadas. Não dá nem mais para saber o que ela é de verdade, né? Porque ela mexe com tudo que é coisa oculta. E no fim, olha hoje como é que... Hoje não, né? Porque isso aí foram alguns anos atrás. Depois, em 2024, creio que ela foi condenada a 8 anos. Então, nessa época é 1 ano e meio. Mas vejam e observem as falas dela e o olhar dela, as risadas, os comentários dela, a mentira total ali. Ela pensa que ela engana quem, gente? Pode enganar muita gente, mas nós que já temos a revelação de Deus, tá claro. Veja como o inimigo age através de alguém que se permite, né? Tudo bem? Kátia, eu sou João, prazer. Prazer, João.
Desde que Kat foi presa, essa é a primeira vez que ela dá uma entrevista presencial. E como que é a sua vida aqui na prisão? Só quando eu sair daqui, aí eu posso falar sobre a rotina na cadeia, mas dentro daqui não. Porque senão eu vou, não posso falar. Assim, não tem rotina, não tem... cadeia, é um inferno. Se eu for descrever, é um inferno na Terra. E eu não sabia que a cadeia ia ser tão difícil. Eu achei que ia ser mais fácil de passar essa fase. Ia ser menos tempo, não sei. Mas 1 ano e meio é muito tempo para quem não cometeu nada. Você foi descrita por várias pessoas como uma guru falsa e como líder de uma seita. O que você acha dessas definições? As pessoas decidiram acreditar em mim porque eu era modelo, porque eu era muito bonita, porque elas viram que eu era associada a pessoas que eram atores de Hollywood. Você pode me ver como Catiúcia, você pode me ver como Cati, você pode me ver como Deus, você pode me ver como o que você quiser ver, e você pode pegar o meu conselho ou não. É um problema, uma escolha toda sua. As minhas clientes achavam que eu era Jesus mesmo. Até eu falava para elas que eu não era. Eu falava que eu não era. Elas abaixavam no chão e começavam a chorar quando eu vim no Brasil. Chorar de soluçar. Você se definiria como uma guru de verdade? Eu me defino como uma presidiária, que é o que eu sou. Mas, sim, com certeza. Eu me definiria como uma guru de verdade, claro. Com certeza. Ai, 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 muita calma nessa hora, né, gente? Não dava bom que se eu estivesse lá entrevistando essa moça, juro pra vocês, olha, eu na carne, né, mas assim, Deus toca o nosso coração, né? Sabe o que eu faria totalmente diferente? Eu vou falar pra vocês que eu faria nessa entrevista, se ela se permitisse, né? Eu tentaria primeiro conhecer a história dela de verdade, desde a infância dela. E nessa conversa, porque narcisista, psicopata, eles gostam de falar deles, né? E eles gostam que você fique ali perguntando, ela é o foco, ela está sendo né, a entrevistada. Manipulação em cada fala, cada palavra que sai da boca dela. Você percebe aqui comigo? Ai, não posso falar, o que é estar presa? Eu não posso falar, só quando eu sair, e falou, é o inferno, eu não posso falar, mas falou. Então, assim, você já vê que já vem trazendo um domínio, um controle, uma manipulação na mente da pessoa, trazendo uma confusão, eu não posso falar, e fala, não fala nada. Eles não falam coisa que faz sentido, percebe? Para uma pessoa, é um inferno, 1 ano e meio para uma pessoa que não cometeu nada. Vocês acabaram de assistir tudo que eu vi? Gente, como que isso é nada? Nada. Aí, você é uma guru falsa? Olha a resposta dela. Ele perguntou, você é uma guru falsa? A resposta é, sim, eu sou. Não, não sou. Ela fala, as pessoas decidiram acreditar em mim, a culpa é delas. Elas viram que eu sou bonita, eu era, né, bonita. Tipo assim, elas caíram porque decidiram, escolheram. Entende? Elas estavam em busca disso. Entende? Então, ó, o erro está nelas. Elas estavam querendo isso e caíram, né? E realmente, por um lado, isso é verdade. Mas a questão é, ela fez isso de caso pensado intencionalmente, agora ela tira totalmente a responsabilidade do que ela fez e põe a culpa nelas que decidiram. Eu posso falar isso e isso, você acredita se você quiser. Só que a pessoa te manipula para você acreditar em tudo que ela está falando e usando de tudo que a gente viu que ela usa ali, né? Então, assim, astúcia do inimigo. Agora, continue, dá vontade de ir lá. E aí, voltando aqui, né? Tendo amor por uma vida e vendo que essa moça realmente passou por muitos traumas e chegou onde chegou, ela ainda não conhece Jesus, eu creio, se conhece e rejeitou, aí é outra história, mas eu tentaria, de alguma forma, buscar informações sobre ela mesma contando a vida dela, a história dela, e ver, né, de alguma forma, Deus daria estratégia, tentaria ajudá-la de alguma forma ali, né, se fosse, lógico, a vontade de Deus e que ele quisesse me usar, porque quem faz é ele, nós não temos esse poder. Mas agora, olhando para o que está acontecendo aqui, diante da entrevista, eu não sei se eu conseguiria ouvir tudo isso que ela está falando, né? Sem falar algo no final. Acho que ela falaria para mim o que ela falou para a moça, que provavelmente falou o que eu gostaria de falar ali do lado, né? Que
eles cortaram muitas coisas, então tem coisas que essa moça que sentou ali do lado dele falou que ela não gostou, ok? Continuando. O que você acha das acusações que foram feitas contra você? Eu tive crises e mais crises de riso com tanta mentira que eu escutei. Só que todo mundo na sala podia ver que as testemunhas estavam mentindo. Por que você acha que o juiz, então, está te mantendo aqui? Então, a explicação pelo qual o juiz está me mantendo aqui é que você, como você falou, as pessoas me chamam de guru falsa. Mas, ao mesmo tempo, elas falam, ela é muito perigosa. Cuidado com ela, porque ela pode mudar o que as pessoas pensam. Ela muda o que as pessoas pensam. E você acha que você pode mudar a mente das pessoas? Não sei. Mas se eu tenho esse poder, eu acho um grande talento. Você pediu a mulheres que se mudassem para os Estados Unidos para morar com você? Não. Por que você não fez isso? Não. A Desirê, a Letícia e outras mulheres diziam que moravam com você. A gente esteve na frente da sua casa e entrevistou um vizinho seu que disse que, de fato, diferentes mulheres moravam naquela casa. Essa pessoa, ela vai na frente do juiz falar isso? Juramentar? Era uma casa muito grande. Você está falando que você morava lá sozinha com seu marido? Não, eu tinha meu marido e uma amiga que morava lá, mas ia muitas mulheres lá fazer banho. Eu era bruxa e elas iam fazer banho, então elas entravam e saíam, mas não tinha prostituta, não tinha nada. Você foi acusada de submeter mulheres a condições análogas à escravidão. Como que você responde a essas acusações? Mentira. Eu não precisava escravizar ninguém, porque eu trabalhava, o meu marido limpava a casa e os robôs, eu tinha vários robôs que limpavam a casa para mim. O que elas dizem é que, em comum, trabalhavam muitas horas, você controlava os gastos de cada uma, você ficava com o dinheiro delas, que elas ganhavam fora de casa, e que você não pagava salários. E por que então que elas trabalhavam? Elas dizem que você as convenceu com promessas. Eu convenci. Com promessas Eu convenci com promessas de quê? De que elas teriam uma vida mais próspera, de que vocês abririam um negócio juntas. Não. Fariam parte do mesmo clã de bruxas. E que depois que elas chegaram na sua casa, viram que a situação era diferente. Não, elas foram para lá para se prostituir, se prostituíram e falaram que fui eu que fiz isso. Gente do céu, dá vontade de dar uns tabefe, né? Não dá? A cara dela assim, ó, Deus não pode, Deus não deixa. Deus não ensina isso. Mas que é isso, gente? Como assim? Olha a carinha dela, o olhar dela, a boca dela, o sorriso ali que... Gente, diabólica essa menina, ela distorce as coisas. Não, mas não dá dó, olhando assim hoje aqui, não dá dó. Ela distorce as coisas, ela não tem o que responder, né? Aí eu tive crises de riso. E dá risada aí, mais 8 anos na cadeia. Que beleza. Vai rindo. Quem ri por último ri melhor, né? As meninas não estão presas, não. E ela se estrubilhou, sei lá como é que fala isso. Olha... Se perdeu toda, mentira atrás de mentira. Não, e olha a responsabilidade. Eu manipulei elas, eu convenci elas. Eu tinha robôs. O robô faz tudo. Eu tenho robô aqui também. O máximo que o robô faz é um negócio que vai no chão aspirando o carpete e o chão da sua casa. Não tem robô, não é um robô, uma pessoa que vai lá e limpa o banheiro, a banheira, lava a louça, cozinha, né? Nada disso existe. Gente, é surreal. Então, assim, é mentira atrás de mentira, em cima de outra mentira. E eu fico aqui pensando, gente, ela acha que ela está enganando quem, né? Existem provas, testemunho dessas pessoas. O vizinho falando. Aí ele pergunta do vizinho, eu vou até voltar esse trecho, gente, para vocês ouvirem de novo. Para a gente ouvir de novo, né? Ela, de novo, distorce. Ela falou do vizinho, e ela fala, banho, dá banho, sou bruxa. Banho, entende? Era banho, elas entravam e saíam, não morava lá, não. Não, as que iam receber o banho realmente não moravam lá, mas as outras moravam. É demais, gente, como pode? Mas vamos lá, vou voltar esse trechinho. Moravam naquela casa. Essa pessoa, ela vai na frente do juiz falar isso? Juramentar? Era uma casa muito grande. Você está falando que você morava lá sozinha com
Seu marido? Não, eu tinha meu marido e uma amiga que morava lá, mas ia muitas mulheres lá fazer banho. Eu era bruxa e elas iam fazer banho, então elas entravam e saíam, mas não tinha prostituta, não tinha nada. Você foi acusada de submeter mulheres a condições análogas à escravidão. Como que você responde a essas acusações? É mentira. Eu não precisava escravizar ninguém, porque eu trabalhava, o meu marido limpava a casa e os robôs, eu tinha vários robôs que limpavam a casa para mim. O que elas dizem é que, em comum, trabalhavam muitas horas, você controlava os gastos de cada uma, você ficava com o dinheiro delas, que elas ganhavam fora de casa, e que você não pagava salários. E por que então que elas trabalhavam? Elas dizem que você as convenceu com promessas. Eu convenci. Com promessas. Eu convenci com promessas de quê? De que elas teriam uma vida mais próspera, de que vocês abririam um negócio juntas. Não. Fariam parte do mesmo clã de bruxas. E que depois que elas chegaram na sua casa, viram que a situação era diferente. Não, elas foram para lá para se prostituir, se prostituíram e falaram que foi eu que fiz isso. Outra acusação que foi feita a você foi de que você promoveu o tráfico internacional de pessoas com propósito de exploração sexual. Você fez isso? Não. Várias das mulheres que entrevistamos para este documentário dizem que ainda sofrem de estresse pós-traumático por causa da relação com Kat. Até recentemente eu ainda ouvia ela na minha cabeça. Eu estava pensando em desistir da vida, em suicídio, porque eu investi toda a minha vida nela. A Kat deu um impacto muito ruim na minha vida, né? Eu tive que fazer muita terapia por conta disso, porque na verdade ela nunca me ajudou a curar nada. Então eu fui fazer terapia para limpar todas essas coisas. A Ana disse que você manteve ela em casa, trabalhando como se fosse uma escrava. A gente leu um post nas redes sociais em que você diz que, de fato, manteve ela como escrava e que o crânio dela seria pendurado na sua casa. Deus me livre! E que ela pagaria com a vida dela pelo que ela fez contra você. Eu não sei quem postou isso, mas não fui eu. Isso estava na sua conta do Instagram. Eu não sei quem foi, nem se foi na minha conta do Instagram, mas eu não postei isso. Agora que eu lembrei quem a Ana é, e ela nunca trabalhou na minha casa. Ela ficou na minha casa por alguns dias e foi embora. O que ela diz é que ela não podia sair, até as compras ela tinha que fazer pela internet, que você de madrugada ficava acendendo a luz, pedindo que ela ficasse conversando com você, que ela tinha que ir para academia, fingir que ia fazer exercício para dormir um pouco. Ela precisa provar. A Ana é uma pessoa que ela nem foi dar testemunho dela, porque ela sabe que é mentira. A gente falou com algumas mulheres que disseram que ainda se sentem traumatizadas pelos contatos que elas tiveram com você. Mulheres que dizem ter gastado dezenas de milhares de reais em consultas com você. Fala para elas irem para psicólogo e psiquiatra para elas pararem de ficar traumatizadas. Mas são acusações sérias. Elas dizem que estão ainda sentindo os efeitos. Eu acho que é um monte de palhaçada. Não acho que nenhuma séria. Porque não tem um monte de psicólogo aí querendo trabalhar? Por que ela não arruma psicólogo para tirar o trauma? Eu não entendo. Eu tô na cadeia há 1 ano e meio. Eu tô longe delas há 1 ano e meio. Eu não vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Elas conseguiram o que elas queriam. Vai pro paizinho, pra mãezinha delas. Não é isso que elas tanto falam? Que a Kátia me afastou da minha família. Corre pra mamãe e pro papai de vocês, com 40 anos de idade na cara. Minha gente, não dá, né? Eu não consigo imaginar eu lá na cara dela, olhando para ela, e ela falando uma coisa dessa, gente. Não sei o que eu perguntaria na sequência. Mas é muita, né? Falta de noção, gente. É muita falta de Deus na vida. É muita maldade no coração. Olha o ódio. Você sente a raiva que existe dentro dela? E o deboche, o sarcasmo, a raiva ali, porque tudo que ela está ouvindo é verdade, ela sabe que ela falou tudo isso, ela sabe que ela causou, eu fiz isso, por que ela não vai para o psicólogo, né? Por que ela não procura um psicólogo para tratar os traumas? Como que pode? Eu, coitadinha, tô aqui na cadeia, minha filha, ela faz os voodoo dela em qualquer lugar, ela ameaçou a mulher lá no final,
né? Então, assim, deseja o mal, é ruim, sabe que fez isso mesmo, sabe que causou isso nas pessoas, mas não tem a coragem, porque é covarde, não tem a coragem de assumir nada do que ela fez, ela assume, e ela põe sempre a culpa no outro. Sempre a culpa é do outro. Por isso, gente, que é tão importante a gente conhecer, ter consciência disso, saber como age, para que você não caia. Porque, olha só, a outra moça falou assim, pensando em tirar a vida, porque ela eu dei toda a minha vida nela. Então, isso é idolatria. Como é que você dá toda a sua vida para uma pessoa, né? Tudo bem, ela acreditou, ela teve as coisas dela, mas sabe, ok, existe um Deus, você vai buscar nesse Deus e você vai sair disso, não tem suicídio, não tem nada disso não, está repreendido em nome de Jesus. O inimigo não tem poder para destruir a gente, nossa vida é do Senhor, gente. Mas ele vai tentar, né? E ele vai tentar no sentido tanto de tentar na tentativa, de tentar na tentação mesmo, oferecendo coisas, sucesso, fama, mas não é de Deus para a sua vida. Não é de Deus. E o inimigo, ele manipula a gente, ele engana, ele finge ser anjo de luz. Pede discernimento de espírito para Deus, porque Deus mostra, não ignore quando algo ou alguém falar com você. Pede confirmação de Deus sempre. Sentiu algo estranho ali, não pensa que é coisa da sua cabeça, que é paranoia, não. Só vai orando e falando, Deus, me mostra a verdade, Deus te mostra. Eu vivo isso até hoje, gente. Deus mostra. Não é por acaso que a gente sente algo estranho quando a gente está diante de algumas pessoas. Deus está, o Espírito Santo está nos mostrando que tem algo ali fora do lugar. Agora, essas vidas que passaram por isso, essas pessoas que passaram na mão dela, hoje eu creio que entenderam o caminho, né? Conseguiram sair disso e já estão sendo libertas desse transtorno pós-traumático. E ela aí dá risada ainda. Como assim? Eu nem faço mais nada, eu tô na cadeia, me deixem em paz, gente. Vão ser felizes, vão voltar pra mamãezinha de vocês. Olha o ódio no coração dela, porque provavelmente ela não tem essa mamãezinha para ela voltar. Nunca teve. O pai, então, né? E assim, só que a culpa não é do mundo, das pessoas. Ela tem que se tratar, ela mesma que devia estar na terapia, né? Há muitos anos atrás, mas não se permite, né? Então, cabe a nós, a cada um de nós, cuidar da gente e fortalecer e curar em Deus, para não cair na mão de outros seres das trevas como essa daí. Tá quase terminando, tá? Eu acho ridículo, ridículo. Acusações ridículas. Você acreditava nos conselhos que você dava para elas? Acreditava 1000%. Acreditava 1000%. Acreditava não, acredito. Se eu der um conselho, se eu falar qualquer coisa para qualquer pessoa, eu não me arrependo nunca. Eu ia dormir, eu acordava, eu pensava o tempo inteiro naquilo que eu tinha falado para elas, para ver se tinha alguma coisa errada que eu podia trocar, que eu podia ligar de volta, falar, então não, eu me arrependo de nada, nada do que eu fiz, nada. Eu vou te falar uma coisa bem séria, que eu espero que você coloque no seu documentário. Eu tô numa cadeia que é bem real, eu tô vivendo uma vida bem real, e o que vocês estão falando não é real. Eu perguntei pro meu advogado agora, ele falou que não tem prints, que não foram, então sim, alguma coisa para ser real, ela tem que passar pela Polícia Federal, ela tem que passar por todo um tratamento, por toda uma coisa, para provar que aquilo ali é real e não é forjado. E o que vocês estão falando são coisas que são forjadas. Forjadas. Vocês querem que eu responda coisas que são forjadas. Você está dizendo que esses documentos não são verdadeiros? Print de celular. Se a pessoa printa no celular dela, por que ela não leva na polícia para a polícia checar? You don't think that you think we're lying? No, I'm sure you're lying. I don't think you're lying. Do you think the BBC are lying about what we've seen? Absolutely yes. Como que você se sente? Gente, a arrogância na cara da pessoa ali, uma pessoa da BBC, né, do programa lá, enfim, que fizeram toda a investigação, tem provas, ela fala, você está falando que nós mentimos? Sim, eu tenho certeza, eu não estou dizendo, achando, eu tenho certeza. Olha a arrogância, né? E porque a moça questionou ela, porque a mulher questionou e ela sabe que ela fez errado, ela já se altera. Vocês percebem que com ele, em nenhum momento ele confrontou ela, ele sempre pergunta, mas o tom de voz dele é o mesmo.
Quando a outra moça já se posiciona e já vem com uma voz de autoridade, e ela não gosta porque ela se sente intimidada, e ela tem que estar no controle, daí ela já reage dessa forma, entendeu? Já atacando. Vendo que existe a chance de você passar muito tempo na cadeia? Eu sinto que eu vou embora da cadeia a qualquer momento. A qualquer momento. Falta para mim 10 dias, 20 dias, porque não tem prova nenhuma contra mim. Ai, todo mundo tem medo que quando ela sair, que ela simplesmente faça tudo de novo. Os juízes no Brasil até já decretaram que ela não pode ter acesso à internet quando ela sair da cadeia. Mas como é que você impede alguém de ter acesso à internet estando fora da prisão? O que você planeja fazer quando você sair da cadeia? Você vai continuar dando consultas? Não vou continuar dando consulta para todas as pessoas que queriam me tirar das consultas. Vocês conseguiram. Vocês vão ter o caminho todo para frente para fazer o que vocês quiserem fazer. Nossa, poderosa ela, né? Graças a ela. Vocês têm o caminho todo pela frente de fazer o que vocês quiserem fazer, porque eu não vou mais falar para vocês, a voz não vai mais falar nada. Pode... E a risada que ela dá. E a risada que ela dá ali, gente. E percebe que o tempo todo o inimigo age assim, gente. Já tive convívio com pessoas com esse transtorno, assim, no sentido de estar em cursos, inclusive. Eles têm o espírito de engano, de confusão. E eles vão tentar o tempo todo distorcer, fazer você se perder, porque eles têm que estar no controle. E isso é tática, é uma forma de manipular. E não tem resposta porque tudo é uma mentira. Eles mesmos se perdem na própria mentira, porque tudo é uma mentira. Eles nem lembram mais o que mentiu para um, o que mentiu para o outro. Entende? Eles mesmos se entregam. São filhos do pai da mentira. E aí ela não responde nada com nada. Todo tempo ela não tem sentido no que eles falam. E o tempo todo eles vão tentar fazer com que você passe por algum constrangimento, tentar intimidar você. No caso dela, não, ela tá mais a vítima, coitadinha, entendeu? Não fiz nada. Não é justo eu estar aqui, pois ela foi condenada a 8 anos. Continuando. Mas, como eu falei, tem pessoas que nascem sem nenhum talento e tem pessoas que nascem com todos os talentos. Eu sou uma pessoa que eu nasci com todos os talentos e tem todos os caminhos para eu ir em qualquer caminho. Tem pessoas me chamando para eu ir para esse caminho. Então eu estou muito confusa. Eu não queria fama, mas aí eu fui avisada que aonde eu for a fama vai atrás, que não vai ter jeito. Então eu estou confusa sobre o que eu vou fazer. Tadinha, né, gente? Ela tá muito confusa. Ela foi avisada que todos os caminhos tem jeito como fugir à fama. Hoje ela tá famosa na prisão, na cadeia, né? E tem gente que nasce com todos os talentos, e ela diz que ela nasceu com todos, gente. Olha onde ela tá hoje. Que talento é esse que leva ela para detrás das grades, né? Que talento é esse que hoje ela não tem paz? Na verdade, nunca teve, só que agora só está se afundando mais e mais. A necessidade de ser maravilhosa, de ser a melhor, de ser especial, né? De ser única. E é isso que os demônios fazem com que ela sinta, através desse poder, quando ela faz lá as macumbaiadas dela, né? Ela sente poder, que ela consegue fazer isso contra a vida das pessoas, mas depois o feitiço sempre volta contra o feiticeiro, e ainda pior do que foi, né? Então, assim, é muito triste. Agora ela levanta ali e vê o que ela vai falar para essa moça que estava ali. Olha, a moça, pelo que eu entendi, se eles não deram muitos cortes, foi só que ela fala ali, ela não gostou, né? A mulher só fez uma pergunta: você está dizendo que a gente está mentindo? Ela não gostou? Como assim? Você está me confrontando? Você está me questionando? Quem é você? Né? E aí ela vai e foi. Ela tem que ser a maior autoridade, né? Não estou achando, estou dizendo com certeza que vocês estão mentindo, sim. E agora, no final, ela ameaça a mulher. Olha lá, hein? Você vai descobrir se eu tenho poder ou não depois. O que vai, Marcos? Você é uma ameaça? I didn't like her, but...
Eu ainda não tô totalmente recuperada. Eu tive um ano desafiador. Eu fui sexualmente explorada, escravizada e presa. Espero que a minha história sirva de alerta. So the rise in social media has absolutely created almost like a portal or an avenue for human trafficking, and it's just so much easier to groom individuals and victims. A motivação maior de falar sobre isso é para prevenir que outras pessoas caiam nessa situação. Quando é uma violência psicológica, emocional, distorção, você demora muito tempo para entender que aquilo de fato está acontecendo. Tem pessoas que nunca nem saem disso, é uma prisão psicológica. Então eu gostaria que o mundo visse mais isso. Glória a Deus, né? A conscientização está aí, essas mulheres corajosas se levantaram e graças a isso, essas denúncias, né, hoje ela está pagando, né, pelo mal que fez. E é incrível, gente, no final, vocês viram ela ameaçando a moça? Ela falou, você vai ver se não funciona as bruxarias aí que eu vou fazer, né? Você vai ver se eu não tenho o mesmo poder. E aí o rapaz falou, isso é uma ameaça? Ela falou, eu não gostei dela, gente. Na hora que ela falou desse jeito ali, eu não gostei dela, me veio na mente uma narcisista que eu convivi, que é bem diabólicazinha assim, que nem essa. E assim, você vê ali, né, a raiva, o ódio dentro. Com certeza ela já foi lá para a cela para fazer alguma coisa contra essa mulher, né? Tentar, né? E aí eu fico pensando, essa mulher ali não falou nada, porque às vezes nem vale a pena, mas é só ali na hora, né? Com poder e autoridade no sangue, no nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que está no mundo. E por isso é tão importante a gente cuidar, para a gente não dar brecha, para a gente estar limpos diante de Deus, confessar os pecados, se arrepender, perdoar quem tem que perdoar, gente. Não deixe uma unha na mão de Satanás, né? Porque ele vai usar isso para tentar nos prejudicar. E nós temos, sim, autoridade no sangue e no nome de Jesus, né? E ele nos guarda, nós somos dele. Nada acontece sem a permissão e a vontade de Deus, porque nossa vida é dele. É surreal. Eu fiquei, assim, impressionada com essa entrevista, com a história, né, dessa jovem aí, muito triste, tão nova, e olha, ao ponto, e ela não consegue enxergar. Eu fico pensando, eu creio que Deus, né, com sua misericórdia, eu gostaria de estar lá um dia e conversar com essa moça e tentar, de alguma forma, falar sobre Jesus para ela. E se ela se permitisse, né, ela poderia ser também liberta e entender que poder maior é o poder do Criador, né? Porque aqui é passageiro, gente. A primeira morte todos passaremos, mas a segunda não, para a honra e glória do Senhor, nem todos, né, passaremos. Mas se ela não se arrepender de tudo isso, ela continuar orgulhosa desse jeito e permitindo que esses demônios atuem na vida dela, com certeza ela vai para o lugar que Deus já falou lá na palavra, que é enxofre, ranger de dentes, é fogo do lago, do fogo do inferno, né? Nem todos serão salvos, mas a escolha é individual. Então, seja feita a vontade de Deus, né, e torcemos, eu pelo menos torço para que ela tenha um encontro de verdade com o Senhor, que ela seja alcançada, que ela se permita sair desse lugar de trevas e vir para o reino de luz, né, para que ela viva na eternidade com o Senhor e que ela não simplesmente queime eternamente no fogo do inferno. É isso, gente.